A Revolução Industrial e os seus efeitos na aceleração do tempo. Algumas vezes podemos nos questionar como é que se construiu essa forma que vivemos e trabalhamos no presente. Viver em grandes centros urbanos, percorrer diariamente um trajeto ao trabalho, ir ao mercado para comprar um simples refrigerante, numa estante com dezenas deles. Isso, antes do século XVIII, era impensável, porque a maioria das pessoas vivia no campo, plantando e vendendo seus próprios alimentos. Enquanto nas cidades, a população não era muito grande e era formada principalmente por comerciantes e artesãos, que usufruíam das riquezas ou produtos que vinham das colônias. Mas essa situação começou a mudar na Inglaterra. Desde o fim da Era Medieval, a Inglaterra era conhecida pela presença de latifúndios dedicados à criação de lã, que os grandes proprietários vendiam para a burguesia, isto é, os grandes comerciantes, que exportavam para o resto da Europa. Também é importante aqui mencionarmos o papel da Revolução Inglesa no século XVII, que colocou a burguesia no poder e deixou a nobreza inglesa fraca demais para impor as suas vontades. Porque, no caso da França, a nobreza era muito poderosa, cobrando altíssimos impostos que não eram investidos na economia do país, o que depois acabou culminando na Revolução Francesa. O contrário disso aconteceu na Inglaterra, com os burgueses utilizando táticas capitalistas visando aumentar seu lucro. Por exemplo, as altas vendas de lãs incentivavam a expansão da criação de ovelhas, que por si aumentava o número de lãs, que então eram utilizadas para criar tecidos e assim vendê-los. Mas, para vendê-los em um número muito maior e numa taxa mais rápida, foi pensado e investido em vários projetos tecnológicos para aumentar essa produção de tecidos, como, por exemplo, a máquina a vapor que foi aperfeiçoada por James Watt. O uso das máquinas a vapor acarretou no surgimento da indústria têxtil, onde o maquinário inventado aumentou drasticamente a produção, barateando e facilitando o acesso das pessoas a roupas de boa qualidade, gerando muito dinheiro aos burgueses que não paravam de exportar para toda a Europa. O historiador Paul Kennedy, em seu livro Ascensão e Queda das Grandes Potências, comenta que com o fim das guerras napoleônicas e a ascensão da burguesia ao poder no restante da Europa, em decorrência da Revolução Francesa, o caminho estava agora livre para a Revolução Industrial se consolidar por completo. Na verdade, a Revolução Industrial pode ser facilmente entendida se pensarmos em um efeito em cascata, como demonstramos anteriormente sobre a produção de lã e tecido. A indústria têxtil não funcionava apenas com lã. Para essas máquinas funcionarem, precisava de vapor, e esse vapor só era gerado na queima do carvão. Como as fábricas funcionavam praticamente o dia inteiro, é fácil imaginar a quantidade de carvão para manter toda essa produção ativa. Se expandiram, portanto, por toda a Europa, minas de carvão. Mas era necessário o carvão chegar mais rápido possível nas fábricas, e não podiam ser simplesmente transportados por cavalos ou carroças. Era preciso, então, investir em trens e suas ferrovias para escoar as matérias-primas para as fábricas, como também retirar os seus produtos e levá-los para os mercados ou portos de exportação. Os navios passaram pelo mesmo processo. Antes, dependiam da movimentação das águas e principalmente do vento, e depois foram desenvolvidos movimentação a vapor e em seguida por carvão, que aumentou drasticamente a sua velocidade e permitiu o aumento das exportações, imigrações e contatos com o mundo em geral. Percebe-se, nesse sentido, como o tempo foi acelerando. Se antes levavam-se meses para escoar um produto para algum lugar, agora se levavam semanas. É um erro pensar que todas essas alterações ficaram apenas no aspecto econômico, porque o impacto dessa revolução incidiu em todos os aspectos socioculturais da civilização ocidental.
Não podemos esquecer também dos operários nas fábricas. Pessoas que antes estavam habituadas à vida no campo, num modo de trabalho em que não havia a imposição de um ritmo acelerado de ação e produção. Nessa nova realidade, foi muito difícil para os trabalhadores se adequarem a um ritmo para produzir um produto da forma mais rápida possível, ficando horas e horas realizando um trabalho cansativo e repetitivo, num ambiente deplorável e com baixíssimos salários. Para se ter uma noção, hoje, pela legislação trabalhista, instituem-se 8 horas por dia, mas naquele tempo não havia um limite de trabalho e nem uma lei que estabelecesse esse controle. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1830, a média de um trabalho diário nas manufaturas era de 14 horas. Ou seja, literalmente, a pessoa ficava o dia todo no trabalho, realizando esforço físico e repetitivo. Lembrando que não eram apenas os homens, mulheres e até mesmo crianças eram empregadas dessa maneira, pouco se importando com a educação dos jovens. Essa mudança brusca gerou impactos na percepção de tempo da sociedade no geral, algo que foi refletido nas obras literárias do Romantismo, um movimento crítico à sociedade industrial que se consolidava. Em nome do natural, do orgânico, do vivo e do dinâmico, os românticos manifestam muitas vezes uma profunda hostilidade a tudo que é mecânico e também à aceleração do tempo, que foi uma das consequências do processo da Revolução Industrial. Nostálgicos dessa harmonia perdida entre o homem e a natureza, os românticos observavam com melancolia e desolação os progressos da maquinaria, da industrialização e da conquista mecanizada do meio ambiente. As fábricas aparecem nessas obras como um local infernal e os operários como condenados. Não necessariamente porque sejam explorados, mas porque, como escreveu Charles Dickens em Tempos Difíceis, são obrigados a seguir o movimento mecânico, o ritmo uniforme do pistão das máquinas a vapor, que, abre aspas, trabalhava monótono, para cima e para baixo, como a cabeça de um elefante em estado de loucura melancólica. Fecha aspas. Sendo o século XVIII o que conduziu à hegemonia de um sistema de produção capitalista baseado nas leis do mercado, consolidando a sociedade industrial e a vida urbana, pode-se dizer que a Revolução Industrial alterou profundamente o sentimento do tempo, quando se comparado com a percepção do tempo na Idade Média no campo, por exemplo. A aceleração do tempo e da produção se intensificava. Por volta de 1860 a 1870, que a descoberta da eletricidade e o uso do petróleo vieram a mudar drasticamente as estruturas das fábricas. Fase essa que se convenciona chamar de Segunda Revolução Industrial. O uso do petróleo como combustível substituiu o uso do carvão, que era menos eficiente, e o escoamento dos produtos, como alimentos, já não demorava tanto. O historiador Eric Hobsbawm, nos livros A Era do Capital e A Era dos Impérios, mostra que a partir da metade do século XIX, a classe operária triplicou o imparável avanço da industrialização, criando grandes centros urbanos que passaram a abrigar milhões de pessoas, algo impensável nos séculos anteriores. Foram então investidos em trens urbanos, estradas, bondes, tudo para levar o mais rápido possível o trabalhador para as fábricas. Junta-se nisso tudo o uso da eletricidade nas fábricas, que facilitou muito a produção de itens complexos, que antes eram muito caros e levavam muito tempo. Isso influiu muito na formação do trabalhador, que,
para lidar com essas novas máquinas, precisava de estudo e formação. Mas a eletricidade trouxe o uso das lâmpadas, que passaram a iluminar as noites, tornando o trabalho noturno muito mais eficiente. E os dados mostram o quão mais tarde o ser humano passou a dormir se comparado com a vida pré-industrial. Dessa forma, criaram-se mais escolas e os salários tiveram que subir. O padrão de vida do trabalhador europeu foi melhorando, somado com a enorme expansão industrial e da produção agrícola que barateou muito os produtos. A grande necessidade de mais recursos e expansão econômica levou os países europeus a uma verdadeira corrida ao redor do globo para conquistar mais territórios e riquezas, o imperialismo. Essas conquistas foram tão rápidas graças à velocidade dos navios que transportavam tropas e seus suprimentos a lugares tão distantes. Vários historiadores denominam esse período como a primeira globalização, já que as distâncias entre as partes do mundo encolhiam não só pelos navios, mas também pelo uso dos telégrafos, que tornavam possível a transmissão de notícias de forma urgente, sem precisar das cartas. Esse rápido contato entre as partes do mundo foi representado no romance Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, publicado em 1873, onde o título já nos mostra muito bem o tema da aceleração, se pensarmos que a expedição de Fernão de Magalhães, a primeira a circundar o globo, demorou quase 3 anos para realizar tal façanha. Até percebe-se como a revolução impactou na aceleração do tempo histórico. Mas a questão é, quem pensou nisso? E como percebemos essas mudanças na percepção do tempo ao longo da história? Alguns pensadores se dedicaram a estudar as mudanças na forma de pensar e sentir o tempo histórico. Vamos ver um pouco do que eles têm para nos dizer. Para entender esse processo, passamos para os escritos do historiador Edward Thompson, que estuda a mediação do tempo como regulamento da vida social e da mudança na percepção do tempo na Europa Ocidental a partir das mudanças tecnológicas que aconteceram entre os séculos XIV e XIX. Thompson afirma que não existe desenvolvimento econômico e social que não seja simultâneo ao desenvolvimento ou mudança de uma cultura. O controle social nessa época era grande e se fez presente na vida social a partir da exploração da mão de obra, do ensino e das pregações, ou seja, de todas as esferas sociais possíveis. Logo, todas essas mudanças provocaram uma mudança na percepção do tempo de então. O ritmo do trabalho era mais acelerado para garantir cada vez mais produtividade dentro dos moldes capitalistas. Koselleck aprofundou esse pensamento no livro Extratos do Tempo, em que estudou e refletiu sobre as mudanças na percepção do tempo com a Revolução Industrial. A principal proposta do autor nesse sentido é de que, com as mudanças oriundas do processo da Revolução Industrial, passamos a um novo regime de tempo, o futurismo, que é caracterizado principalmente por essa aceleração temporal. Porque antes, o olhar do tempo histórico era direcionado ao passado, mas nesse momento se pensava num progresso acelerado e num futuro promissor que em breve chegaria. A relação entre passado e presente foi profundamente alterada pelo advento da modernidade, especialmente nos séculos XVIII e XIX. Nesse sentido, o mundo moderno e urbano da Revolução Industrial apresentou um novo futuro que cada vez mais se distancia do passado. Esse futuro, então, é associado à noção de progresso, sendo que desse presente hipertecnológico moderno é que eu projeto esse novo futuro, em uma percepção que se propõe a romper bruscamente com o passado.
Aqui, o passado é como se fosse uma terra estrangeira. Porém, ainda podemos assinalar algumas continuidades com a percepção do futuro como uma profecia. Esse da tradição teológica que joga para o futuro a realização suprema da humanidade, uma realização de Deus. A percepção de futuro após a Revolução Industrial ainda retém algo de messiânico, mas ao mesmo tempo ressignifica. Aqui não é mais em Deus que o progresso se realiza, mas sim na história e pelos homens. Além da aula, para refletir. De acordo com os regimes de historicidade propostos por François Arthuis a partir de 1989, data da queda do Muro de Berlim e o marco do fim da experiência socialista, é que se institui um novo modo de lidar com o tempo. O futurismo, que surgiu após a Revolução Industrial, começa a entrar em crise nos séculos 20 e 21, sendo que, para o autor, de 1989 até os dias atuais, nós vivemos o regime presentista de historicidade. Mas você aí pode estar se perguntando, o que é esse regime presentista de historicidade? Calma que a gente tenta explicar. O presentismo seria essa nova forma de nos relacionarmos com o tempo, caracterizada por uma ampla dominância do presente e também pela dificuldade no nosso tempo em vislumbrar outra temporalidade que não o presente, seja ela o passado ou o futuro. Para o Arthuis, então, o presentismo é em si a própria crise do tempo. É o esvaziamento do passado e do futuro, onde possuímos uma relação com o passado que não é mais mediada pelo discurso crítico da história, mas é agora mediada pelo discurso da memória, que tende a ser afetivo e acrítico. E você? Como percebe a sua relação com o tempo?